Fala, amigo inscrito do canal QG dos Esportes, eu sou o torcedor alienígena e vamos aqui para mais um vídeo sobre a MLB para falar o que rolou nas finais da Liga Americana e da Liga Nacional. World Series definida, Philadelphia Phillies contra Houston Astros, a história de Cinderela da equipe do Philadelphia Phillies, que era o sexto colocado no geral da Liga Nacional, enfrentando o melhor time da Liga Americana, o time que não perdeu ainda nesses playoffs. E você vai saber de tudo que rolou nessas finais de Liga Americana e Liga Nacional depois da vinheta. Queridos amigos, a World Series está definida em 2022 e o Philadelphia Phillies, com seu conto de Cinderela, recebe o Houston Astros, o número 6 da Liga Nacional, enfrenta o melhor time da Liga Americana, um time que ainda não perdeu nesses playoffs. E vamos voltando para falar sobre o jogo 1, o jogo que abriu as finais da Liga Nacional, no Petco Park, em San Diego. O San Diego Padres recebeu o Philadelphia Phillies e perdeu por 2-0 no jogo 1. O jogo que foi pouco disputado, teve apenas 4 hits, somando os dois times, 3 da equipe de Filadélfia e 1 da equipe do San Diego Padres. As corridas foram marcadas com o home run do Bryce Harper e do Schwarber, marcando 2-0 na quarta e na sexta entrada, deixando o jogo 2-0 para a equipe dos Phillies e vencendo o jogo 1, um jogo pouco disputado, digamos assim. Foi um jogo que requereu muita atenção dos rebatedores, os dois pitchers estavam indo muito bem no jogo, e o Darvish controlou muito bem os arremessos para a equipe de San Diego, com muitas bolas rápidas, alguns slides para matar o ataque adversário, e o Zach Wheeler, né, com 7 innings lançados, ele conseguiu zerar o ataque do San Diego Padres, um ataque que conseguiu bater o Los Angeles Dodgers na rodada anterior, e agora conseguiu reduzir a 0 corridas para a equipe do San Diego Padres no jogo 1. No dia seguinte, Blake Snell assumiu o pitcher da equipe do San Diego Padres e os Padres conseguiram vencer por 8-5 a equipe do Philadelphia Phillies. E sim, já foi um jogo muito mais animado, muito mais movimentado, porque foi aberto na segunda entrada, com os Phillies abrindo 4-0, e a equipe do San Diego Padres respondeu anotando 2 corridas para deixar o jogo 4-2. Na quinta entrada, os Padres fizeram a festa e meteram 5 corridas para deixar o jogo 7-4. E ainda o San Diego Padres aumentou o placar na sétima entrada, e na oitava ao Phillies, dando ainda uma certa esperança, né, para um time que consegue viradas espetaculares durante esses playoffs. Conseguiu ali anotar sua quinta corrida na oitava entrada, mas na oitava não conseguiu anotar nenhuma corrida, apesar de ter colocado um jogador em base, não conseguiu capitalizar em corridas para tentar pelo menos empatar o jogo e levar para as entradas extras. Depois de um dia de descanso, no dia seguinte, os Phillies agora recebem a equipe do San Diego Padres no seu Citizens Bank Park, e a torcida alucinada empurrou esse time para a vitória de 4-2 sobre a equipe de San Diego. E as corridas foram anotadas cedo. Já na primeira entrada os Phillies abriram 1-0, e na quarta entrada os Padres empataram o jogo deixando 1-1, e os Phillies anotaram mais duas corridas deixando o jogo 2-1. Os Padres ainda diminuíram o marcador, deixando 3-2 na entrada seguinte, e aí na sexta entrada os Phillies aumentaram para 4-2, deixaram bem complicada a situação mesmo da equipe do San Diego Padres no jogo. Os Padres não estavam conseguindo muitas rebatidas, apesar de colocar sempre 1 ou 2 jogadores em base dentro no momento da oitava e da nona entrada. O pitcher dos Phillies conseguiram neutralizar muito bem o ataque e acabar com a festa da equipe de San Diego, deixando o jogo 4-2. Schwarber anotou mais um home run no jogo dele, foi o primeiro ponto do jogo, e depois foram anotadas corridas em consequência de algumas rebatidas válidas ou duplas para conseguir as corridas para movimentar o placar. Assim como no jogo 2, o jogo 4 também foi muito movimentado, só que agora a favor do time dos Phillies. E o Rhys Hoskins, cara, fez um partidaço. 2 corridas, 4 rebatidas impulsionando corridas e 2 home runs no jogo, cara. Ele acabou com o jogo. Isso que o placar já começou acelerado, 4-3 na primeira entrada. Os Phillies chegaram a empatar o placar na quarta entrada, e aí na quinta entrada os Padres ainda anotaram 6-4 com o home run do Soto, e o Profar ainda marcando.
E aí parecia que os Padres iam conseguir segurar a equipe dos Phillies, ou que os Padres iam conseguir aumentar um pouquinho o placar nas entradas seguintes, mas não, na mesma entrada a equipe de Filadélfia correu atrás do placar, começando com o home run do Hoskins, depois com o Schwarber anotando corrida, o Bryce Harper numa rebatida dupla e o Realmuto anotando corrida, e depois o Castellanos com uma rebatida simples e o Harper anotando corrida, deixando o jogo 8-6, cara. Um jogo que tava 4-6, virou pra 8-6. Foi uma loucura essa reta final de jogo. Na sexta entrada, o Schwarber anotou mais um home run, deixando o jogo 9-6. E aí na sétima entrada, o Realmuto anotando corrida, deixando o jogo 10-6. E aí ficou complicadíssimo para os Padres, não estavam conseguindo se reencontrar no jogo, apesar de colocar um ou dois jogadores em base também de novo. A defesa dos Phillies mataram as corridas dos Padres, conseguiram aniquilar muito bem, cortando ali em jogadas de eliminação dupla. E cara, foi um jogaço dos Phillies, esse jogo realmente foi um jogaço. E os Phillies abriram 3-1. Então o torcedor da Philadelphia foi para o Citizens Bank Park na esperança realmente de acabar a série ali, de finalizar os 5 jogos, fechar em 5 mesmo, para dar chance para os Padres recuperarem os jogos em casa, que teria ainda mais 2 jogos caso os Padres conseguissem forçar o jogo 6 e 7, teria 2 jogos na casa dos Padres. Os Phillies, mesmo que tenham ganhado, não queriam já encerrar ali diante da sua torcida, uma torcida que não via playoffs há 11 anos, uma torcida que não via World Series há 13 anos. A última vez foi em 2009, na ocasião perderam para o New York Yankees. Então é uma expectativa enorme do torcedor dos Phillies vencer esse confronto contra os Padres e conseguir um avanço para a World Series de 2022, e isso aconteceu. Os Padres estavam um tiquinho sim, de conseguir forçar o jogo 6. De novo, Zach Wheeler e Yu Darvish foram os nomes do jogo, os 2 pitchers conseguiram neutralizar muito bem os 2 ataques, mas cara, esse Philadelphia Phillies tem uma resiliência gigantesca desses playoffs. Começando com o Hoskins, com o home run, rebatido para o lado esquerdo, e o Schwarber anotando corrida, deixando 2-0 na terceira entrada. Na quarta entrada, o Soto fez um home run solo para deixar o jogo 2-1, e na sétima entrada, aí sim, os Padres conseguiram virar o jogo para 3-2, primeiro com uma rebatida dupla do Bell e o Cornwell marcando, deixando o jogo 2-2, depois o Azocar anotando corrida no wild pitch, cara, um arremesso bizarro, e o Azocar anotando corrida, deixando o jogo 3-2, na sétima entrada, ou seja, mais 2 entradas para os Phillies tentarem, 3 entradas para os Phillies tentarem se recuperar. Na sétima não deu nada, e aí só faltavam mais 2. Os Padres não conseguiram anotar mais nada na oitava entrada, mas os Phillies sim. E aí os Phillies ganharam o jogo nessa virada. Home run do Bryce Harper, que foi o MVP da Liga Nacional, das finais da Liga Nacional, merecidíssimo. Que jogou o Bryce Harper nesses playoffs foi absurdo. E ele anotando o home run e o Realmuto anotando também corrida junto com esse home run, deixando o jogo 4-3. E aí, amigo, uma entrada só para você tentar empatar o jogo contra uma torcida inflamada, contra um time que estava jogando com uma confiança altíssima, esquece. E aí, os Phillies conseguiram a vitória, voltam para a World Series depois de 13 anos. Faz 14 anos que eles não ganham o World Series. Foi em 2008 que eles ganharam o seu último World Series em cima do Tampa Bay Rays, e agora eles têm a nova chance de vencer novamente a World Series. Só que dessa vez vai ter que suar bastante, porque do outro lado, só que nada mais nada menos, temos do outro lado o Houston Astros, que só varreu o New York Yankees, número 2 da Liga Americana. Um dia depois do New York Yankees conquistar a sua vaga na final da Liga Americana, os Yankees derrotaram os Guardians no dia 18, e no dia 19 já teve que ir para Houston jogar o jogo 1 das finais da Liga Americana, já que o jogo contra os Guardians foi atrasado, né, por causa do mau condição de tempo. E aí você vai para Houston, cara, depois de um dia depois de você conquistar, né, você tinha 2 caminhos: ou você poderia manter sua confiança alta e ganhar o jogo em Houston, ou você perde, né, você vai, né, depois de uma batalha longa contra o Guardians depois de 5 jogos, enquanto o Houston estava descansando há mais tempo por conta que eles varreram um rival de divisão
3-0, que foi o Seattle Mariners na rodada anterior, aí ficou complicado para a equipe dos Yankees, né? Perdeu o primeiro jogo já por 4-2, destaques para o Justin Verlander, que teve só 11 strikeouts na partida em 6 innings lançados. Foi absurdo o desempenho do Justin Verlander, e também do Ryan Pressly, que teve ali 3 strikeouts em 1.1 inning lançado, ou seja, para finalizar o jogo, ele conseguiu já 3 strikeouts. O jogo começou bem parelho ali, né? Inclusive eles abriram 1-0 ali na segunda entrada, com o home run do Bader. Foi um jogo dos home runs esse aqui, né? Esse ponto de empate, a corrida de empate do Houston Astros, foi uma rebatida dupla do Maldonado, e o McCormick acabou anotando a corrida, deixando o jogo 1-1. E aí na sexta entrada, o Gurriel anotou o home run, o McCormick anotou seu novo home run, deixando o jogo 3-1. O Penha, que é uma grande surpresa, um dos calouros aí da equipe do Houston Astros, anotou um novo home run, deixando o jogo 4-1. E o Rizzo, na oitava entrada, deixando o jogo 4-2, anotou seu home run, vitória dos Astros por 4-2. No dia seguinte, no dia 19, no jogo 2, a equipe dos Astros já abre 3-0, já no terceiro inning, com o home run do Bregman, deixando o Alvarez e o Maldonado anotando suas corridas no jogo 3-0. Na quarta entrada, o Yankees conseguiu correr atrás do placar, deixando o jogo 3-2, com o Aaron Judge anotando em corrida, depois um batidão sensacional do Rizzo, e depois o próprio Stanton, na verdade, anotando corrida, depois um outra batida dupla do Torres, deixando o jogo 3-2. E nesse jogo, os Yankees tiveram até capacidade de conseguir empatar o jogo na reta final, mas não conseguiu. Os pitchers do Houston são coisas de outro mundo, cara. O Framber Valdez teve 9 strikeouts e 7 innings lançados, e o Ryan Pressly teve 3 strikeouts ali para fechar as entradas dos Yankees, fechar a vitória da equipe do Houston Astros, deixando o jogo 2-0 na série. E vamos para Nova York, e que você imagina que ali os Yankees vão ali sentir o apoio da torcida, vão sentir ali o peso da torcida a seu favor, do seu estádio no Bronx. Não foi isso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu. Os Yankees foram massacrados em pleno Yankee Stadium, 5-0 para a equipe do Houston Astros, abrindo 2-0 já na segunda entrada, e na sexta entrada completaram o placar de 5-0. O McCormick foi o cara do jogo, Ele teve somente uma corrida, 2 rebatidas impulsionando a corrida e um home run no jogo. Ele destruiu, acabou com o jogo. Não vou dizer que foi um jogo totalmente tranquilo para a equipe do Houston Astros, porque os Yankees chegou até a colocar jogadores, corredores em base para conseguir empatar pelo jogo, para conseguir forçar, né, conseguir algumas corridas ali para voltar de novo para o jogo. Mas nada disso aconteceu. A defesa dos Astros conseguiu muito bem aniquilar, eliminar os jogadores dos Yankees, e ali 3-0 na série, jogando no Yankee Stadium. Aí você vai pro jogo um jogo de sobrevivência para a equipe dos Yankees, e aí a coisa foi um pouquinho complicada, mas esse jogo também foi bem apertado, 6-5 para a equipe do Houston Astros. E aí o primeiro jogador dos Yankees que eu vou citar nessa série inteirinha, que foi destaque nesse jogo 4, foi o Harrison Bader, com 3 corridas, uma rebatida impulsando corrida e um home run no jogo. E o home run no jogo foi uma performance absurda, só que o resto do time não cumpriu muito bem. Os Astros têm um bom time, tem o melhor time, cara, não adianta. Eu imaginava que essa World Series seria inimaginável com Astros e Dodgers. Vai continuar sendo inimaginável, porque o Philadelphia Phillies não é um time bobo, cara, não é um time qualquer que chegou lá por acaso. É um time que muito resiliente, é um time que chegou lá consciente do que estava fazendo, consciente que não era o favorito e foi desbancando os favoritos. E dessa vez o Houston Astros é um grande favorito. 4-0 na série. Vou falar um pouquinho rapidamente desse jogo. Os Yankees abriram 3-0 nos 2 primeiras entradas, dando esperança para o seu torcedor que poderia ali conseguir a vitória, conseguir ali forçar um jogo 5, perdão. Mas aí na terceira entrada os Astros vão lá e acaba com tudo, nota 4 corridas, vira o jogo só com um home run do Penha. Ele impulsionou o Altuve e o Maldonado para anotarem corridas, deixou o jogo 3-3, e o Gurriel entrou em uma boa posição com jogadores em base, fez uma rebatida simples, na verdade, ali para deixar o Álvares ali anotando corrida, e ainda deixou corredores em base. Que foi mais importante disso tudo, deixou corredores em base no jogo. Os Yankees na quarta entrada empataram de novo o jogo. O Bader na sexta entrada anotou um home run para deixar o jogo 5-4. E aí criou expectativa no torcedor. Falou, pô, acho que agora vai. Pelo menos a gente não vai ser varrido. Não. Na sétima entrada, o Alvarez anotou uma rebatida simples com o Altuve marcando.
e o Pena indo para a terceira, e o Pena foi o cara que fez a corrida da virada com o Bregman, o Pena marcando, o Álvares ainda foi para a segunda base, deixando o jogo 6-5 para a equipe do Houston Astros na sétima entrada. E depois da sétima entrada dos Astros que viraram o jogo, os Yankees não conseguiram colocar mais nenhum jogador em base. Ninguém foi para base. Foi um jogo frustrante para a torcida de Nova York, que eu esperava que esses Yankees conseguissem, pelo menos ali, forçar um jogo 6 ali. Teve uma certa competitividade ao longo da série e não foi isso que aconteceu. Foi varrida da equipe do Houston Astros 4-0, 7-0 no total desses playoffs de 2022 para a equipe do Houston Astros, que agora vai decidir o título contra o Philadelphia Phillies, e o que vai acontecer eu não sei. Eu sei que os Astros são favoritos, o Philadelphia Phillies sabe a sua posição, sabe o seu lugar, né? Não vai ser uma série fácil. Eu acho que o Philadelphia Phillies é um time resiliente, é um time que é perigoso. O Houston Astros é um timaço, cara, é um time cascudo, só a quarta World Series em 6 anos. Em 6 temporadas eles conseguiram 4 vezes chegar à World Series e pode ser campeão de novo. Tanto o Philadelphia Phillies pode de novo conseguir desbancar mais um favorito. Vai ser uma história sensacional. É o que vamos ver já na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. Tá vendo aqui nessa linha aqui na imagenzinha aqui do lado. Sexta-feira às 9 horas da noite. Eu vou estar lá no Twitter. A QG do Esporte vai fazer uma cobertura no Twitter, né, já que o jogo vai ser transmitido na Star Plus, ESPN. Eu vou estar lá no Twitter falando, né, explicando, dando mais detalhes sobre o jogo, passando minhas impressões do jogo. Então vai ser uma série sensacional. Jogo em 2 sábados, sexta e sábado, às 9 horas da noite. Jogo 3 e 4, segunda e terça-feira que vem, também às 9 horas da noite. Então vamos dividir também, principalmente segunda-feira, vamos dividir um pouquinho a atenção com a NFL, que vai rolar também o Monday Night Football na semana que vem. Então vou estar lá no Twitter, @QG dos Esportes no Twitter também. Vai estar todos os links vão estar tudo aqui na descrição do vídeo para você poder seguir também na página do Instagram. Também tá lá, vai estar lá o linkzinho pro Instagram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de dar seu like e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma postagem que nós faremos aqui no YouTube. Tranquilo? Então até o na sexta-feira, cada jogo um videozinho curto somente para falar realmente sobre o jogo, do que achei das impressões do jogo. Então ficando por aqui, siga nas redes sociais, novamente se inscreva no canal caso você não é inscrito, deixa seu like, dê sua sugestão, sua crítica talvez, e também seu palpite, quem vai ser o campeão da World Series de 2022, beleza? Sou o Adriano Guimarães, o torcedor alienígena, fico por aqui, até a próxima, fui!